Hoje eu vou começar falando a vocês sobre um tema que julgo ser relevante para os dias atuais. Estarei falando a vocês sobre a história de Saul e os hábitos ruins. Hoje em dia se fala hábitos tóxicos, né? Hoje em dia está tudo chique, mas hábitos que eram ruins da vida do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei. Vocês sabem que ele foi muito amado, foi muito quisto. Deus quis que ele também fosse o primeiro rei, mas Saul entrou no local de Deus e ali, rapaz, é um ambiente meio insólido para pisar. Vocês sabem que o próprio rei de Israel era Deus. E aí então entra Saul, eles pediram lá, protestaram, pediram lá que eles tivessem também um rei igual às nações tinham reis normais, humanos, eles pudessem conversar, pegar, falar, se alegrar. E Deus ficou por um momento triste, porque a troca de uma divindade pelo humano, vocês mal sabem o que vocês estão pedindo. Um rei humano sempre vão se ferrar. E é um fato que Israel se acabou ali em desgraça porque eles trocaram o rei divino pelo rei humano. Hoje eu quero mostrar a vocês algumas lições que a gente aprende desse rei, Saul, e o que foi que ele fez que ficou tão trágica a vida dele. Porque eu quero comparar também com as atitudes e vida que você faz também, para ver se você é a pessoa que está atraindo a maldição para a sua própria vida. Por exemplo, algumas pessoas sofrem problemas na sua própria vida e às vezes não sabem o porquê que sofrem. Pedem misericórdia ao Senhor, pedem misericórdia pelo filho, pela filha, pedem um monte de coisa. Mas a pergunta que meu sermão tenta responder: será que não é você que está atraindo boa parte das desgraças que você sofre? Será que não é você que está buscando esses problemas que você está enfrentando? Bem, hoje a gente percebe aqui, à luz do texto bíblico, que existem de fato alguns hábitos tóxicos e a gente vai tirar essas lições da vida do rei Saul. O texto base para minha mensagem encontra-se em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12. O texto começa a dizer o seguinte: 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12. Diz assim: Saul temia a Davi. Desculpa. Capítulo 12, 18, 12. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com Davi e havia se retirado de Saul. Às vezes nós percebemos que o problema que a gente enfrenta é um problema, às vezes, de inveja, maledicência, às vezes é um problema externo. E são ataques espirituais, ataque físico, ataque verbal, que você sofre por causa de um problema do outro. Perceba aqui que quando lemos o texto, o problema era um problema do outro, e eu quero que você entenda que às vezes algumas críticas que vêm a você são problemas de outras pessoas que falam mais sobre elas do que sobre você. Às vezes você fica abatido, você fica cansado, você fica temeroso quanto a algumas observações e algumas coisas que sobrevêm à sua vida. Mas às vezes esses problemas não são seus, são problemas trazidos de outros, são problemas emocionais de outros, são dificuldades de outros que não têm nada a ver com você. Por isso, a importância de você entender os hábitos que Saul tinha, que eram chamados de hábitos ruins, hábitos tóxicos, hábitos que levavam ele à derrota e que levaram ele à derrota. Bem, esses hábitos ruins e tóxicos aqui, que podem levar você para longe de Deus, pode fazer com que você se arrependa, você esteja distante do Senhor. Eu trago aqui à baila em meu sermão aqui alguns exemplos que a gente vai aprender com a história desse rei, o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Ele era um homem que tinha todo o potencial para ser um grande líder de Israel. Mesmo que Saul não fosse rei ali de Israel, saibam de uma coisa, é bem possível que Saul fosse um governador de Israel, fosse um líder de alguma outra área, porque ele era bonito, ele era rico, ele era alto, seus ombros eram maior do que o dos outros.
Ele, obviamente, tinha uma boa performance ao falar, ao gesticular, ao se desenvolver. Aí então a gente percebe que esse camarada, mesmo que não fosse rei, ele tinha muitos atributos de um grande líder e ele podia se desenvolver como líder em qualquer outro lugar. Mas ele acaba se envolvendo em um hábito que afasta ele da comunhão com Deus e afasta ele do objetivo que Deus propôs para ele ficar como rei ali. Saul, irmãos, ele é um exemplo aqui de um homem que começou bem e termina muito mal. Quantas pessoas você deve conhecer, por exemplo, que começaram a vida muito bem? Ah, a pessoa começou com pai, com família, a família deu todo o carinho e tudo mais, mas o cara terminou a vida mal. Quantos nós conhecemos assim? E eu julgo também ao dizer a vocês que o contrário também é verdadeiro, irmãos. Tem gente que começa muito mal, sem estrutura familiar, com problemas de pobreza, com dificuldades na vida, outros começam com doença e o cara termina a vida dele muito bem. Uma boa família, um crente, alguém que serve ao Senhor. Então, os dois lados eu percebo aqui, esses dois extremos vão levar à bancarrota, mas o caso em específico de Saul é o caso de alguém que começou bem, com a bênção do Senhor, com uma pessoa rica, uma pessoa muito bonita, uma pessoa alta e tudo, mas terminou muito mal. Como é que ele fez isso aqui? E o que é que acontece aqui? Esse exemplo que eu estou propondo a vocês da história de Saul, de começar bem e terminar mal, a gente consegue aprender com ele sobre o que não devemos fazer. A irmã a irmã que a gente brinca sempre com ela, né? A Zé das Medalhas, né? Eu lembro que eu aprendi, Irene, no Clube de Desbravadores, né, Jackson? Jackson, Zé das Medalhas, né? A Irene das Medalhas. Sabe, Irene, a primeira coisa que eu aprendi na classe de amigos, que é a classe introdutória que nós temos no Clube de Desbravadores, obviamente o texto bíblico base é o Salmo 46, o Salmo 23, que você tinha que decorar todo, mas havia uma especialidade chamada de arte de acampar. E você tinha que aprender a fazer fogueira, você fazia um pão ali, naquela fogueira, você aprendia a armar a barraca, você aprendia, por exemplo, a questão do que fazer quando você estiver perdido, aí você tinha a bússola, tinha várias coisas que você aprende no clube de desbravadores. E dentre elas, você aprende uma especialidade chamada nós e amarras para que você saiba o tipo de nó, o nó de carreteiro que a gente chama, volta do fiel. Você aprende todo tipo desses nós para que você possa utilizar no meio ali da mata ou na sua própria vida. Então eu julgo, e à luz da vida da irmã Irene, eu fico muito feliz a irmã Irene sempre abençoar os desbravadores, que eu sou fruto do Clube de Desbravadores, mas eu julgo que quem vai nos apoiar muito no tempo do fim vão ser os desbravadores. Quando estivermos nas montanhas, quando estivermos em lugares esmos, esses desbravadores são as pessoas que serão as mais capacitadas para nos abençoar, nos ajudar no meio das dificuldades da mata e das situações adversas que o mundo nos trará no futuro. Eu aprendi que a primeira regra para aprender o nó é saber fazer o nó errado, para que você aprenda qual é o nó certo. Tem a volta do fiel e depois tem um nó errado, que é o nó cego, né? O nó cego é aquele nó que você dá que não consegue tirar, e a gente chama aqui no Brasil comumente como o nó cego. Quando você olha para a história de Saul, você percebe que ele fez muitos nós cegos. Ele era o nó cego aqui, mas ele fez um monte de nó cego aqui, ele fez um monte de erro em sua vida. E eu quero falar a você para que você seja mais inteligente, além do que aprender com seu próprio erro, mas você aprenda com o erro dos outros. Meu pai dizia: como é que eu faço isso, pastor? Na vida pessoal, na família e principalmente em relação às coisas espirituais, que não é brincadeira, você precisa aprender sobre o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Primeiro item eu quero abordar aqui, como faço, pastor, para identificar em mim, nas pessoas, naqueles que me rodeiam,
os hábitos que são hábitos tóxicos, que são hábitos ruins, que são hábitos que estão me levando à destruição do meu casamento, levando a afastar meus filhos, levando a ter problema de relacionamento. Quais são os hábitos que a gente está fazendo que estão nos destruindo e às vezes não percebemos, porque muitos dos hábitos que temos são hábitos adquiridos até mesmo com os nossos antepassados que a gente faz e não sabe. Tem pessoas, por exemplo, que explodem de zero, vai de 0 a 100, puf, o cara explode, mas ele nem sabe o porquê que ele é assim, tão explosivo, tão falastrão, tão caladinho e tudo mais. Ele não sabe, mas muito desses hábitos que não foram ressignificados são com base em histórias passadas dos seus pais que foram levados a você na infância, na sua juventude e chegaram até você. No dia de hoje, você acaba passando à frente esses hábitos chamados de hábitos tóxicos, hábitos ruins, hábitos que levam à destruição e bancarrota. Bem, vamos aprender então com a história de Saul. Eu estabeleço com vocês um primeiro hábito que eu vejo de Saul, que eu acredito ser um hábito que ele fez errado. E eu trago aqui a vocês. A primeira coisa que eu percebo é que a escolha de ouvir mais a voz de outras pessoas do que a voz de Deus foi um erro grosseiro de Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 ao 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 ao 23 diz assim: pá, 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 pá. Porém, Saul disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião e como o pecado da feitiçaria, a rebelião é como se fosse o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a idolatria, a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti para que não seja reis. Uau! O cara fica ouvindo mais a voz dos outros do que a voz de Deus. Vocês sabem o que aconteceu no primeiro dia de Saul, né? Aqui já é no final, que é rasgado, você não vai ser mais rei, se lasque aí. Mas no primeiro dia, Deus falou, Samuel falou assim: olha, fica aí e eu vou lá numa determinada localidade, cidade, e quando voltar, vou fazer a tua coroação. Outro momento aconteceu também, e vocês veem aqui, de que era para invadir uma cidade, matar todo mundo, mas não pegar em nada da cidade, porque aquela era uma cidade ímpia. Ele vai lá, mata todo mundo, pega as coisas da cidade e queima o holocausto na frente do templo. Quando ele queima esse holocausto, o Samuel vem de lá de trás e vê, rapaz, mas que acha que está acontecendo aqui? Quando ele olha, adivinha o que estava acontecendo? Um holocausto ao Senhor. E Deus tinha falado: é melhor obedecer do que sacrificar. Por que era melhor obedecer? Porque o profeta tinha dito o quê? Que não era para tocar em nada daquela cidade. E o que foi que ele fez? Ele trouxe todos os animais, porque ele queria fazer uma oferenda ao Senhor. Ele trouxe todos os animais e queimou na frente do templo, na frente da cidade lá. É nesse momento que entra essa palavra, desse contexto. Melhor obedecer do que sacrificar. Bem, Saul, ele ouvia mais a voz dos seus generais, das outras pessoas que ovacionavam ele, batiam palma a ele, do que ouvir a voz do Senhor. Tome muito cuidado, querido irmão, para que você não crie um hábito de ouvir a voz de pessoas que não estão bem com Deus, não estão bem no casamento, não estão bem com outras coisas para influenciar a sua própria vida. Às vezes eu vejo pessoas se aconselhando, por exemplo, eu estava conversando com uma determinada irmã e ela estava enfrentando problemas de casamento e adivinha com quem ela foi se aconselhar? Com uma mulher que havia separado de seu esposo. E qual foi o conselho melhor? Separe mesmo, porque ele não presta, porque ele não consegue, ele não faz isso e aquilo outro. Essas e muitas pessoas acabam se aconselhando com pessoas que são derrotadas. Por exemplo, você vai se aconselhar com uma pessoa sobre finanças se ela mesma é uma pessoa quebrada? Você vai se aconselhar, por exemplo, a uma pessoa sobre coisas espirituais se ela mesma não tem uma vida espiritual boa com Deus? Bem, péssimos conselheiros Saul tinha.
O primeiro hábito, que eu julgo ser um hábito errado dele, é que a gente consegue observar na vida de Saul que a escolha de ouvir e obedecer mais à opinião dos outros do que à vontade de Deus era algo clássico na vida dele. O capítulo 15 inteiro vem falando sobre essa desobediência de Saul e a rejeição dele como rei. Ele ouvia mais a voz dos outros. A gente percebe também Deus dando a Saul uma ordem clara para exterminar completamente os amalequitas. E ele não faz isso, mas ele decidiu poupar o rei, Agag e alguns animais valiosos. Deus manda matar todo mundo, inclusive o rei, e o que que ele faz? Ele não mata o rei e ele não mata os animais ali, ele pega alguns animais valiosos. Quando ele foi questionado por Samuel sobre essa desobediência que ele teve ali, Saul justificou suas ações com as vozes dos soldados e o medo de desagradar o povo. O capítulo 15, eu não vou ler porque o texto é extenso, mas ele faz essa declaração de que, olha, o povo e tudo mais e tal, para não desagradar o povo, o que que ele faz? Ele desobedece o Senhor. Será que às vezes você, para não desagradar a sua família, para não desagradar os seus parentes, para não desagradar o povo que te rodeia, você acaba sucumbindo a algumas coisas da própria vontade de Deus? Às vezes, algumas pessoas, por exemplo, acabam comendo ali o feijão com o toicinho, com o porco, para não desagradar os seus parentes que fizeram aquela comida. Outros, por exemplo, acabam sucumbindo ao dia do Senhor para não desagradar o seu patrão. Outros acabam, por exemplo, abrindo mão. Eu tive, né, um caso desse conversando com uma irmã, abrindo mão ali de suas próprias consciências, sexualidade, por causa do namorado, que queria ter relações sexuais com ela antes do casamento, para não perder e tudo. E a irmã fala com pesar no coração. Tem gente que está ouvindo mais a voz dos outros do que a voz de Deus, do que o hábito de obedecer. Essa atitude que eu estou falando aqui, que eu coloquei como primeiro item de um hábito ruim de Saul, essa atitude de colocar a opinião dos outros acima da vontade de Deus, é um hábito tão ruim que pode levar você a tomar decisões contrárias à vontade e os princípios de Deus. E tem gente que está tomando decisões contrárias. Tem gente que está tomando decisões diferentes da vontade de Deus. Será que este não é o seu caso? Será que esse não é o caso do seu filho, do seu parente, que toma decisões contrárias à vontade de Deus por medo do que os amigos e os outros vão pensar? Eu já vi muitos jovens sucumbir por causa das opiniões dos seus amigos. E saiba de uma coisa: ninguém começa a fumar sozinho, ninguém começa a beber sozinho. Todo mundo, às vezes, sabe que é errado determinadas coisas, mas começa a fazer, sabe por quê? Por causa da influência dos que dão opinião. Tem gente que leva mais a sério a opinião dos outros do que a sua própria opinião. Eu entendo que você, ao formar sua opinião, você poderá buscar conselheiros, mas eu julgo que o maior conselheiro para a sua vida precisa ser Deus, precisa ser o Senhor, o seu maior conselheiro. Eu ainda falo mais a vocês de que devemos aprender com essa história de Saul aqui, a importância de buscar a orientação de Deus em todas as áreas da vida. Vou casar com esse homem, vou namorar essa moça, vou buscar esse emprego, vou comprar essa roupa. Pergunte a Deus. Seja Ele o seu orientador, seja Deus o seu conselheiro. Peça para Deus influenciar você. E vocês já viram algumas orações que faço aqui, e eu sempre peço nas minhas orações, Senhor, mais do que as coisas humanas, eu quero ter a presença do Espírito. Quero que ele fale ao meu coração, que ele fale, buzine nos meus ouvidos, para que eu ande no caminho do bem, para que eu faça a vontade dele e seja esse instrumento. Por quê? Porque eu quero ter Deus como meu conselheiro, quero ter o Espírito Santo como meu conselheiro. Como é que eu faço para essas coisas acontecerem? Eu preciso estar num ambiente que é voltado, num ambiente propício a isso. Por isso que eu me exponho aqui no Go Six a cada manhã, para que eu esteja nesse ambiente em que a gente busca a presença do Senhor.
porque eu quero receber essa presença. Sabendo disso, quando eu olho a história dele, de Saul aqui, eu consigo aprender que ele não buscava a orientação de Deus, buscava os aplausos e orientação dos outros na própria vida, em vez de deixar ser influenciado por Deus, ele deixava influenciar pelas expectativas e as pressões sociais. Quem nunca foi por um programa que você às vezes nem queria ir, mas todo mundo estava indo, não sei o que, você acabou indo junto. Isso é uma pressão social. E Saul, como líder, não poderia sucumbir a essa pressão social, não poderia sucumbir às expectativas do povo. Ele precisa sucumbir ao que Deus quer, não ao que o povo quer, porque o povo matou Jesus. Se for, né, a voz de Deus é a voz do povo, isso é a maior mentira do mundo, porque a voz do povo matou Deus. Então, perceba, querido irmão, que a inveja e o medo levaram ao ódio por Davi. É o que a gente lê no texto base. Não só o fato dele cometer aquele sacrilégio de deixar o rei vivo, quando Samuel mandou matar todo mundo, os amalequitas, deixou o rei vivo e o rei se tornou um problemão para ele no futuro, e também fez os holocaustos ali dos animais. Ou seja, ele desobedeceu. Há um segundo aspecto que eu também percebo nesses poucos minutos que me restam aqui, que ele tinha muita inveja. Saul tinha muita inveja e ódio de Davi. A gente percebe isso no capítulo 18, versículo 18 a 6. Capítulo 18, versículo de 6 a 9, melhor dizendo. 18, versículo de 6 a 9. Cântico, 1 Samuel 18, 6 a 9. Cântico das mulheres o cântico das mulheres indigna a Saul. Sucedeu, porém, que, vindo Saul, o seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando. Olhem só, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Uau! Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Era o que ele estava gritando lá e a galera cantando. Sabe, irmãos, isso foi um ódio para o coração de Saul tamanho, porque Davi tinha matado Golias e Saul, que deveria estar morto. Saul não era para estar vivo. Já que ninguém vai enfrentar Golias, eu, o rei, vou lá. Mesmo que eu morra, morrerei em nome do Senhor e morrerei defendendo o meu povo. Por quê? Porque eu sou o rei, pô. Ele não fez isso, mandou uma criança, covarde ainda, mandou uma criança brigar com Golias. E Saul e Davi se tornou Davi, porque naquele momento ele falou: Olha, quem é você, gigante Golias, para afrontar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel? Quem é você, seu incircunciso? Ele deu um xingamento, né? Seu incircunciso, o xingamento daquela época era esse: Seu incircunciso, quem é você que vem aqui blasfemar contra o povo de Israel? Aí ele vai lá, você vem com espadas a mim e eu vou a você em nome do Senhor. Aí ele pega lá, afunda, vocês já sabem da história, girou, girou, girou e pá, matou o cara. Quebra o crânio, o gigante Golias cai ao chão e então eles destroem e ganham ali dos filisteus. Percebam, irmãos, que por conta dessa história, da vitória do gigante Golias e a batalha que Davi estava trabalhando aqui e vencendo aqui os filisteus, né? Mais uma vez ele guerreando contra os filisteus, as mulheres começaram a sair na rua e começaram a cantar. Saul matou 1.000, Davi matou 10.000, Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Ah, o cara ficou morto de ódio, de inveja, de raiva. O capítulo 19, versículo de 9 a 10 também falam sobre isso. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul,
Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Procurou Saul escravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Poxa, Davi estava tocando a harpa, Saul sempre irritado, desesperado, cansado, Davi tocando a harpa, o cara não pega a lança e vai matar Davi, que foi o cara que defendeu Israel, matou o gigante Golias. Irmãos, isso é a mais pura inveja. Talvez se você fique com inveja e toda vez, irmão, que você se comparar a alguma outra pessoa, vou te dizer, você está se rebaixando. Comece a se comparar com você mesmo. Não fique se comparando com outra pessoa, porque a outra pessoa pode ter mais tempo de estudo, a outra pessoa pode ter se dedicado mais, a outra pessoa pode ter um outro contexto de vida. Então, toda vez que você se compara a alguém, você está se rebaixando. Não se compare com os outros, mas você se compare com você mesmo. Se ontem eu fui número 10, hoje eu preciso ser o número 11. Por quê? Porque eu tenho que crescer a cada dia ao menos 1%. Porque se eu crescer 1% ao dia, ao menos durante um ano, eu vou ser 300 vezes melhor, diferente, eu vou ser uma nova pessoa, se eu crescer ao menos 1% ao dia. Quando eu olho para a história de Saul aqui, eu percebo que ele estava com ódio de Davi. Essa escolha de não somente ouvir a voz dos outros e não ouvir a voz de Deus, ele começou a alimentar uma inveja no coração. Você precisa aprender, querido irmão, com essa história que eu estou contando a vocês de Saul aqui, que a inveja, o medo levam a Saul a desenvolver um ódio doentio por Davi. Tem gente que tem ódio de você porque ele tem problema emocional e você não sabe nem o porquê que esse cara tem raiva de você. Você às vezes sofre represária de algumas pessoas e você não sabe nem o porquê de tanta raiva, de tanta angústia. Eu estava visitando, conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou para mim que está separando do esposo e tal, e nesse processo de separação teve uma brincadeira que o esposo fez num dia que estavam na praia sobre o biquíni da esposa. E daquele dia em diante a mulher falando para mim, disse assim, pastor, nunca mais fomos os mesmos. E por isso eu quero me separar. Mas eu falei, irmã, por causa do biquíni, não, pastor, tem mais história no meio. Sempre tem, né? Mas para aquela irmã, o estopim ali foi a brincadeira que o marido tirou concernente ao vestido, ao biquíni dela. Sabe, irmãos, às vezes você passa por algumas coisas na sua vida que não tem nada a ver com você. Tome cuidado, irmão, com a inveja. Tome cuidado, irmão, com ficar maledizendo os outros. Às vezes, eu já vi muita gente falando mal de pastor, de irmão, de parente, de não sei o quê. Pare de fazer isso porque você está virando um escravo. Eu fui ontem numa festa de aniversário de uma empresa e eu fui o seu orador dessa 2 anos dessa empresa. E eu fui ser o orador, né? Fazer o culto ali, o culto de gratidão ali com aquela empresa. E naquela empresa havia uma pessoa que chegou comigo e descascou a história do irmão dela, que era ancião de uma igreja, né? Tinha alguns adventistas ali. E ela passou o tempo todinho que eu estava ali para, né, me alegrar, estar com o pessoal e tudo, depois da mensagem, só falando mal do irmão dele. Sabe o que eu percebi ali? Que o que aquele irmão falou para mim, e às vezes ele podia ter até certo no que ele falou, mas fala mais sobre ele do que sobre o problema que ele estava tratando. Ele toda hora criticando o seu irmão, está falando mais sobre ele do que realmente sobre o problema. Eu julgo que ele tem algum problema de autoestima baixa, que ele tem algum tipo de inveja, e não precisaria, porque ele está numa situação melhor. Não sei qual é o maior problema dele. Talvez tenha que levar ele num psicólogo, sei lá, para ver alguma coisa.
mas ele passou o tempo inteiro falando mal do seu irmão. Tome cuidado, porque você está virando escravo. Eu só não falei isso para ele na hora que tinha muita gente ali e tal, mas ele estava virando escravo do irmão dele. Como é isso, pastor? Estavam numa festa com um pastor que há muito tempo não se via. Poderíamos conversar sobre qualquer outra coisa, mas estávamos falando sobre o quê? Sobre o problema dele com o irmão dele. Ou seja, ele virou um escravo. Não curtiu a festa, não esteve com as melhores pessoas ali, mas ele estava ali sendo escravo do outro. Será que esse também não é o caso de muitos que acabam falando mal de um monte de gente e se tornando escravo dessas pessoas? As pessoas que você tem angústia, que você tem raiva, que você tem ali ódio, inveja, o que quer que seja, às vezes as pessoas nem sabem que você existe direito. As pessoas estão lá dormindo agora e o irmão está aqui falando, porque fulano, Beltrano. Eu já vi, às vezes, uma pessoa que está brigada com outra o tempo todo. Vai dormir e está na cabeça dela brigando com a pessoa ainda. E a pessoa está dormindo do outro lado e a outra aqui está brigando ainda com a pessoa na cabeça. Está virando o quê? Escravo. Saul, ele tinha muita inveja de Davi. A cada vitória de Davi, Saul sentia sua posição ameaçada, porque eu julgo que isso era um problema emocional dele. Ele sentia a posição dele ameaçada e ele começou a orquestrar planos para matar Davi, ao ponto dele querer enfiar a lança em Davi quando Davi estava tocando a harpa dentro do palácio. A inveja que eu estou falando, que é um hábito errado de Saul aqui, essa inveja, esse medo do futuro, são os sentimentos que eu proponho a vocês que você reavaliem em sua vida, porque são sentimentos tóxicos, são sentimentos errados, são sentimentos maus que eles não somente podem contaminar a mente do crente, contaminar a sua mente, o sentimento que você está passando, mas contamina também todo o seu coração. Você já não consegue nem falar com a pessoa, porque tudo que você for falar com a pessoa te vem à mente aquilo. E aí você rompeu a ponte, você explodiu a ponte, você já não consegue mais acessar o coração da pessoa e nem ela acessar seu coração. Por quê? Porque você já estabeleceu esse sentimento de ódio e raiva que era o que estava acontecendo com Saul, e isso contaminou o coração dele, contaminou a mente dele, e ele não conseguia ver as qualidades de Davi. Ele só via em Davi as desgraças, ele queria matar Davi. Talvez você seja alguém que só veja a desgraça na vida do outro, porque você já está contaminado em seu coração. Talvez você só consiga ver os erros dos outros, mas não consiga ver nenhuma qualidade da outra pessoa. Bem, toda vez que você ficar falando mal de governo, falando mal de não sei o quê, vou te dizer, o Lula, o Bolsonaro, esses caras estão continuando com a vida deles dormindo. É você que está brigando com sua família no grupo do WhatsApp. É você que está deixando de ter ali a amizade dos seus parentes por causa de qualquer outra coisa. Eu entendo que você quer o melhor para o país, eu entendo que você quer o melhor para as pessoas, eu entendo que você tem as suas posições ideológicas e políticas e tudo mais, mas que isso não seja ao custo de perder os seus. E eu vi muita gente no período da campanha tendo briga com seus parentes, terminaram amizades, porque um era de Paulo e outro era de Apolo. Parece que é uma briga antiga da Bíblia, né? Bem, a inveja e o medo são esses sentimentos que eu proponho no meu sermão serem tóxicos e contaminarem a mente de Saul e contaminaram também o coração dele, levando ele não somente a desejar o mal para aqueles que ele estava considerando ser rivais ali, ou considerar o mal para aqueles que são ameaças. Eu quero que você lembre, que você deva lembrar que Deus é o nosso provedor, Ele é a nossa segurança, Ele é a confiança do crente. E confiar no plano de Deus para cada um de nós nos fará muito bem. Pare de ter inveja da bênção do outro. Pare de ter inveja das coisas dos outros. Mas peça a Deus para que você tenha. Esses dois aspectos eu quero abordar, eu quero deixar aqui com vocês hoje, no culto de hoje aqui do Go Six. Ao longo dos outros sermões, eu vou abordar vocês outros erros que Saul cometeu e que talvez você esteja cometendo e atraindo uma série de desgraça para sua vida e você nem sabe. Você atrai problema para ti
para os teus filhos, para os teus netos, porque tu estás cometendo um monte de erro e tu não sabe da onde vem a pancada. Por isso, quando eu leio a história de Saul e o primeiro item que li a vocês, eu percebo que ele ouviu mais a voz dos outros do que a voz de Deus, e ele era extremamente invejoso e tinha muito ódio de Davi, pelos feitos que Davi tinha feito ali. Não se alegrava com a vitória que Deus deu. Tem gente que não consegue se alegrar com as coisas que tem, porque o seu coração é um coração invejoso. Deus te deu uma coisa, mas o irmão ganhou, mas no dia seguinte ele já não tem mais felicidade. Ele está em busca de outra coisa, ele não consegue se alegrar. Será que este é o caso de algum aqui? Bem, fica então a palavra do Senhor a você, para que haja transformação, haja vitória e haja vida em você. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja a guiá-lo. Nós teremos a oração aqui agora. Irmã Socorro estará orando. Enquanto essa serva do Senhor estiver orando, eu quero que você também se una a nós em oração e peça a Deus, Senhor, se no seu coração tem alguma inveja, se no seu coração você ouve mais a voz dos outros do que a palavra de Deus, do que a voz de Deus, talvez hoje seja hora de você dar uma meia volta a volver. Por isso, ouça essa oração que a irmã irá fazer. Vamos orar.